A tecnologia está nos adoecendo. Esse foi é o título de um estudo que eu estava lendo ultimamente. Eu vou mostrar esse estudo para você. Mas a verdade é a seguinte: a gente não está preparado para lidar com essa tecnologia que a gente tem hoje em dia. O nosso cérebro ele está cheio de informações, cheio de estímulos, e a gente vê também a ascensão dos problemas de saúde mental, como eu vou trazer aqui para você. Você já deve ter percebido, quem sabe alguém perto de você, ou quem sabe até mesmo você, tem dificuldade, por exemplo, em largar o celular, em ficar um tempo sem mexer no celular. E isso está cada vez mais forte na nossa sociedade. Muitas vezes isso está afetando as nossas crianças, e essas crianças elas crescem com sintomas de TDAH, por exemplo. Esses sintomas de TDAH muitas vezes vêm devido ao excesso de tecnologia. Eu estava conversando com uma amiga minha um tempo atrás, que é professora de inglês, e ela falou para mim o seguinte: Ângelo, as crianças não conseguem mais prestar atenção em mim. Elas não prestam atenção na aula, elas não conseguem manter o foco, elas sempre estão querendo fazer uma outra coisa, começam a ter problemas de atenção, não conseguem ficar sentadas. E a gente vê a ascensão de crianças sendo diagnosticadas com TDAH e outros problemas assim. Quando a gente vai ver, a gente percebe que muito disso vem de um excesso de tecnologia. Então eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Já deixa aqui sua curtida, seu comentário, se você gosta desse tipo de conteúdo, e se inscreve no canal. Então vamos lá. Esse estudo que foi publicado na National Library of Medicine, tá? Na PubMed Central. A PubMed é uma grande publicadora de estudos. E a gente tem aqui consequências do uso de tecnologia para a saúde do cérebro. Tá? Aqui tem um estudo que vai falar sobre esse estudo como um todo. Então, evidências científicas emergentes indicam que o uso frequente da tecnologia digital teve um impacto significativo, tanto negativo quanto positivo, na função cerebral e no comportamento. O que eu quero falar desse artigo especificamente? Eu quero falar o seguinte: enquanto a ascensão da internet e da tecnologia ela pode ser algo muito bom, ela também pode ser algo terrível. A gente percebe a ascensão de vários tratamentos que usam tecnologia, inclusive tratamentos de fisioterapia envolvendo videogames, inclusive a gente já tem isso para pessoas que têm um problema de movimentação, pessoas que tiveram acidentes graves, que não conseguiram mais se movimentar direito. Então agora já é usado dentro da fisioterapia esses videogames com movimentos, por exemplo, jogo de tênis, algumas outras coisas assim. E essas pessoas elas conseguem usar essa tecnologia, o videogame, esses jogos fisioterapia. Eu não ia falar fisioterápicos, mas eu não sei se é essa a palavra. Mas usam esses jogos para conseguir recuperar a movimentação. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado, a gente tem o lado negativo de pessoas que não conseguem mais largar o celular e ficaram literalmente viciadas. E esse vício em telas, pessoas que passam muito tempo em telas, principalmente rolando o feed de Instagram, buscando coisas novas o tempo inteiro, elas acabam desenvolvendo sintomas muito parecidos com TDAH. E esses sintomas parecidos com TDAH, muitas vezes são tratados como TDAH, e a pessoa começa a tomar um monte de remédio que começa a afetar várias coisas, mas ela acaba não parando ou não diminuindo aquele excesso de tecnologia, aquele excesso celular, de telas, e muitas vezes acaba que a pessoa fica tratando, mas não tira o problema em si, fica ali viciada naquela busca de prazer, e isso acaba sendo um processo de dois gumes. E aí a gente tem também o aumento de casos de ansiedade, tá? Então a ansiedade também está sendo correlacionada com esse excesso de tecnologia. Então a gente vê aqui, ó, primeiro ponto, né, primeiros efeitos nocivos, a gente tem a atenção reduzida, ou seja, se eu estou muito tempo na frente de uma tela, sempre buscando prazeres ali, rolando, buscando algo novo, o meu cérebro ele não vai conseguir mais fazer uma tarefa mais desafiadora, como ler um livro, por exemplo, ou como estudar. Por quê? Porque estudar não é algo que você tem um prazer imediato. Você precisa sentar, você precisa focar, e esse prazer imediato, o seu cérebro pede mais, é sempre videozinho de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, prazerzinho aqui, prazerzinho ali, e a pessoa não consegue mais focar. Então, o primeiro problema, efeito nocivo, é a atenção reduzida. Inteligência emocional prejudicada, ou seja, o cérebro ele acaba tendo problemas, primeiro, de desenvolvimento, por causa desse excesso de estímulos. Imagina uma criança
recebendo um excesso de estímulo, um cérebro que não está pronto para lidar com aqueles excessos de estímulos, a criança vai desenvolver sintomas de TDAH, ela vai desenvolver sintomas de ansiedade, podendo futuramente desenvolver depressão, porque a gente sabe que a ansiedade muitas vezes ela produz ou ela gera uma depressão depois, e inúmeros outros problemas decorrentes a essa questão de inteligência emocional. Visto tecnologia, um padrão bem simples de perceber, né? A pessoa não consegue mais largar o celular. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele tá tratando TDAH, e eu falei pra ele assim, olha, tu já percebeu que provavelmente você não tem TDAH, mas você não consegue... você tem um vício, na verdade, de tecnologia, que é o celular? Eu brinco com ele porque a gente às vezes tá conversando assim, e ele tá mexendo no celular, e de repente ele vai embora. Ele tá ali mexendo no celular e ele se esquece que eu tô conversando com ele, e eu fico olhando pra ele, ele fica mexendo no celular, de repente ele volta. E eu já falei pra ele algumas vezes, e eu percebo isso muito tempo, os pais dele também, que ele não consegue largar o celular, e ele tá tratando TDAH. A questão é, será que ele realmente tem TDAH? Ou será que ele desenvolveu esse hábito de buscar o prazer imediato, então ele não consegue mais focar direito? Esses são dois pontos muito interessantes. Também o isolamento social, ou seja, a pessoa ela acaba querendo ficar só ali, vendo uma série, por exemplo, jogando videogame, ou outras coisas desse tipo, e todos esses processos, eles estão decorrendo simplesmente de um excesso de tecnologia. Então é muito importante que você tenha ferramentas para saber lidar com isso, tá? Então, esses aqui são só alguns dos problemas que esse estudo revela, mas também o sono das pessoas que têm esse problema com excesso de tecnologia é também pior. Muitas vezes ficam com telas antes de dormir, e esse processo de ficar com uma tela, principalmente essa luz azul antes de dormir, faz com que o seu sono seja prejudicado. Algumas pessoas têm problema de insônia, outras pessoas dormem, pensam que descansam, mas não descansam, porque não foi produzido melatonina suficiente, por exemplo, por causa daquela luz que indicou para o cérebro que ainda era dia. Então, todos esses problemas, eles vêm pelo excesso de tecnologia. Então, o que você pode fazer para lidar com isso? Use ferramentas para você diminuir ou não ficar em escravidão da tecnologia. Você pode usar a respiração, que é o que eu já falo, aqui primeiro link da descrição. Você pode participar do nosso grupo de 21 dias de relaxamento para diminuir sua ansiedade, você também dormir melhor. Ter contato com a natureza mais frequentemente do que você já tem. E também buscar outras ferramentas. Se você gosta de ler, leia livro físico em vez de digital. Se você quer estudar, estude com um caderno, por exemplo, em vez de só ficar na tela. Tudo que você puder fazer para diminuir o tempo de tela vai te ajudar a não ter esses problemas com excesso de tela. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo.